você foi ao Conselho de Ética cobrar a responsabilização de 2 deputados da extrema-direita. As duas representações, uma é do PSOL e a outra é do PT. A do PSOL é contra um deputado do Rio Grande do Norte, que se autodenomina General Girão. Eu tive um papel e continuo exercendo essa tarefa no mandato de interlocução com praças das Forças Armadas, principalmente por conta do que foi a votação da Lei 13.954 durante o governo Bolsonaro. E esse deputado, que se autodenomina General Girão, é um representante dos oficiais, que tem muita força na tramitação de matérias na Câmara. Em toda a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eles estão lá, cobrando e defendendo os seus interesses. Quando eu atuei junto com outros parlamentares na defesa de praças, isso gerou uma inquietação, que depois, inclusive, houve uma denúncia de deputados que estavam sendo monitorados, na época do governo de Bolsonaro, pelo Ministério da Defesa. Foi feita uma denúncia pública e eu era um desses parlamentares monitorados. Então, sempre que nós falamos sobre defesa de praças e sobre essa insatisfação, isso gera um enorme incômodo em oficiais, ao ponto de um dos representantes das forças durante o governo Bolsonaro, quando eu falei sobre esse assunto, ter dito numa audiência que o que eu estava dizendo era muito perigoso. Esse mesmo General Girão, quando eu fiz a defesa de direito de praças numa reunião, e perguntei se eles não tinham coragem, então, de fazer uma audiência para tratar do assunto, ele se levantou violentamente da sua cadeira, dando a demonstração que poderia partir para uma agressão física. Numa outra audiência, então, onde ele não aceitava que uma das representações fosse denominada sindicato, eu disse no microfone que não entendia essa restrição que ele estava fazendo à audiência, até porque, do ponto de vista, na minha avaliação, ilegal, ele mesmo se autodenominava, com o nome parlamentar, de general. E aí foi captado um áudio de uma conversa entre ele, eu acho que ele não sabia que o microfone estava aberto, deixou o microfone aberto sem perceber, entre ele e o Pazuello, onde esse General Girão dizia, com todas as letras, que queria dar um soco na minha boca, né? Ou que iria dar um soco na minha boca. Nós vamos aqui dar esse tempo para que vocês possam dialogar e voltar com um bom acordo para que a gente possa fazer essa audiência pública que é fundamental para os praças e para o país. Eu ia levantar e dar um soco nele aí. General, com muito orgulho. Tá bom. Se fosse um sargento, com muito orgulho. Foi mal. Nós pegamos esse áudio, essa gravação, avaliamos e representamos contra ele no Conselho de Ética. Gravação essa que a gente está enviando ao Conselho de Ética e que nós esperamos que esse sujeito seja devidamente responsabilizado por aquilo que fez. Se trata de uma ameaça grave, onde ele não aceita um simples debate e, a partir desse incômodo que tem na defesa de oficiais e na contraposição que nós fazemos quando representamos a defesa de praças das Forças Armadas, o leva a essa situação, a essa circunstância de ameaçar, agredir um outro parlamentar. Esse é um caso. O segundo caso, que é uma representação do PT, nós fizemos um ato de solidariedade ao povo palestino contra o genocídio do Estado de Israel em um dos plenários da Câmara, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Me entra aquele deputado Brunini, isso tem sido uma prática reiterada dele, se coloca à frente da mesa para que a reunião não acontecesse. Isso não aconteceu uma única vez, ele tem feito isso várias vezes. E aí, Daphne, foi exatamente o que você falou. Durante a reunião, ele tentou fazer isso comigo, novamente, quando eu estava usando a palavra. Ele só ficou quietinho quando eu disse que a minha fala era exatamente sobre esse tipo de comportamento dele e que ele poderia estar prejudicando a sua própria defesa no Conselho de Ética a partir do momento em que estava desrespeitando a decisão do presidente do Conselho, que tinha a mim concedido a palavra. Então, eu vou acompanhar de perto esses dois casos, cobrando responsabilização para que essa turma não seja anistiada, que eles sejam responsabilizados por esses atos reiterados, onde tentam intimidar através da força outros deputados, nesse caso, mais especificamente, eles tentam intimidar parlamentares ou atos da esquerda. A gente não pode naturalizar isso, tem que partir para cima, tem que enfrentá-los.